Carol vai falar conosco sobre como a gente deve conversar com as nossas crianças sobre investimento, que é um baita desafio, né? Como é que a gente ensina a criança a começar a investir? Carol, está conosco? Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos. É com imenso prazer, né, que hoje eu estou aqui junto com tantas outras mulheres para falar de um assunto tão importante que é o dinheiro. E na oportunidade, né, eu costumo dizer que começar a falar de dinheiro tem que ser logo na primeira infância, para justamente evitar que se criem crenças limitantes. Vocês me Resolveu, escutam Carol, direito? maravilha. Você estava Show falando de para a gente bola. sobre começar a falar de dinheiro com criança, tem que ser ainda na primeira infância. Conte melhor Exatamente, porque sobre isso, por favor. Me interessa esse assunto. certo, justamente por conta que é nessa fase de formação cognitiva da criança, né, dos 0 aos 12 anos, que se apropria as maiores informações da vida de uma pessoa e, por vezes, se criam as maiores crenças limitantes de uma pessoa também, né? Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas Carol, uma criança, como é que ela vai ter esse entendimento necessário? Como é que isso vai acontecer na vida dela? E aí eu posso citar assim como exemplo quando a criança está lá naquela fase dos 3, 4 anos de idade e você consegue falar com ela referente a dinheiro por conta de escolhas, né? Quando você leva ela no shopping, quando você leva ela em algum lugar e dizer para a criança assim, olha, ou você compra esse sorvete ou você escolhe esse brinquedo. Então, através de escolhas, a criança já está fazendo a decisão dela financeira. Aí, quando sobe um pouquinho mais de idade, lá entre os 5 e 6 anos, ela já consegue entender as coisas através de comparação. Se você tem filho nessa idade em casa, pode apostar que todas as vezes que você fala algo em termos de comparação com ele, ele entende muito melhor. Por exemplo, fui no shopping com meu filho e ele quer muito um brinquedo. Aí você mostra para ele, olha, com esse dinheiro que eu vou comprar esse brinquedo, eu consigo comprar 3 brinquedos desses. Então, a criança, nesse momento, ele vivencia essa experiência da comparação e, com isso, ele vivencia a experiência do dinheiro. Então, usar a linguagem correta faz toda a diferença para iniciar o processo de entendimento financeiro da criança. Carol, e qual que seria o momento em que já se deve dar compromissos financeiros para a criança? Poderia ter algum momento ideal para isso, alguma idade? Charles, eu costumo dizer que os 6 anos de idade já é aquela idade ideal para a gente começar a famosa semanada. Carol, por que tu está falando semanada e não a famosa mesada que todo mundo já conhece? Porque a mesada é um tempo muito longo para uma criança, para ela conseguir compreender. Por exemplo, se de repente você vai lá e dá a semanada dela de R$ 40, né? É R$ 40 por mês e você vai lá e dá os R$ 10 para ela. Ela sabe que com esses R$ 10 que ela vai lá e compra o lanche, a pipoca dela, se ela gastar todo ele em um dia, então vai faltar ainda 4 dias para ela conseguir, vai ficar sem dinheiro por 4 dias. E a ideia da semanada é porque se a tua criança, no primeiro dia, ela virar e dizer assim, mãe, gastei tudo, aí você vai dizer para ela, bom, agora, daqui a uma semana, eu vou te dar novamente o valor e aí você vai precisar administrar melhor. Na cabeça da criança, né, uma semana é muita coisa. Então, a partir da segunda semana, ela já vai ter consciência, ela já vai te perguntar, mãe, quanto é que custa isso? Sabe a questão da comparação? E aí, dentro dessa comparação, ela já vai visualizar que ela vai ter esse dinheiro, vai dar para comprar 4 pipocas, 5 pipocas na semana com aquele dinheiro X. E de acordo com a idade, o ideal também... Sim, Charles? Você falou de semanada, e para a criança aprender essa questão de que o dinheiro ele é limitado, né? E ele também limita as compras que a gente quer, limita o nosso consumo. E se ele gastar tudo de uma vez, enfim, vai faltar e ele não vai conseguir comprar. A gente, na vida real adulta, né, a gente está muito acostumada com o salário que geralmente é mensal.
E fazer a semanada seria mais interessante para a criança do que a mesada, porque se ele gastar tudo de uma vez só também, a mesada é só no mês seguinte. Mas por que não ensina bem a criança a mesada e ensina melhor a semanada? Psicologicamente, o tempo para a criança é diferente? Como funciona isso? Exatamente, Charles, tu tocou num ponto extremamente especial, né? Para a gente, o mês, ele funciona de uma forma. Para a criança, tudo é muito distante. Se você deixar uma criança com o dinheiro e dizer assim, acabou no primeiro dia do mês dela, e ela esperar daqui a 30 dias, ela já viveu todas as emoções dela, inclusive a emoção da escassez. Né? Se a gente está querendo criar crenças nela, criar crenças de responsabilidade, de que ela pode ter dinheiro, que ela pode, que a vida dela pode acontecer a partir disso. Se eu deixo esse prazo muito distante, muito longo, eu estou dando uma escassez para ela desnecessária. Então, com uma semana, você consegue administrar melhor esse sentimento do teu filho e isso se torna muito mais positivo para ele. Maravilha. Carol, obrigado. Esse é um assunto extremamente importante e realmente a gente tem dúvidas, né? Como é que a gente vai fazer essa educação financeira dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, enfim, das nossas crianças que estão ao nosso redor.